para entender bem Primeira e Segunda Reis, é preciso também que a gente estude de forma paralela alguns outros livros do Antigo Testamento, especialmente Primeira e Segunda Crônicas, Segunda Samuel, algumas coisas, que é o final do reinado de Davi, né? Porque Reis começa com o reinado de Salomão, ou seja, a transição ali, né? Entre o finzinho do reinado de Davi e o início daí do reino de Salomão. E Primeira Reis ocupa boa parte dele com o reinado de Salomão. Como eu dizia, para entender bem Reis, é preciso que a gente, então, estude Primeira e Segunda Crônica, junto, Segunda Samuel e também alguns dos profetas, um e outro, mas especialmente Jeremias e Samuel. Mais o Jeremias, né, porque Jeremias é o profeta mais presente ali no final do exílio, né, tanto do exílio assírio quanto também do exílio babilônio. Ele é o profeta, digamos assim, que mais sente, né, mais se condói com o povo de Israel. Uma das características muito interessantes que eu acho no profeta Jeremias, que vale também para os nossos dias, é que o Jeremias ele é um profeta cheio de compaixão, né? Jeremias não diz as profecias dele de forma leviana, como muitas vezes hoje a gente vê, no sentido de que parece que o profeta, né, hoje em dia está irado, está bravo, né? Parece que Deus está com raiva de alguém. Não. Em Jeremias a profecia sempre é cheia de compaixão, né? Jeremias até por isso é chamado de profeta chorão. E eu creio que isso nos ensina muitas coisas para os nossos dias, no sentido de que nós que ensinamos a palavra de Deus, e talvez, né, também tenhamos esse ofício profético, né, porque os que ensinam corretamente a palavra de Deus também acabam tornando profetas, não no sentido do dom de profecia, né, que no final a gente ouve dizendo, assim diz o Senhor, mas profetas no sentido de que quando nós proclamamos a palavra de Deus com veracidade e justiça e amor, nós também acabamos nos tornando profetas, né? Então, é nesse sentido que o profeta Jeremias serve de um grande modelo para nós hoje, porque ele é o profeta de Deus cheio de compaixão. Já que estamos falando de Jeremias, convém também a gente destacar aqui, né, que provavelmente foi justamente o profeta Jeremias, né, que foi o autor, né, do livro, os dois livros, né, que são Primeira e Segunda Reis, né? Provavelmente Jeremias escreveu Primeira e Segunda Reis quando ele estava no exílio, né? E no exílio ele então talvez ele já tivesse um rascunho pronto, mas é no exílio, né, que ele consegue então fazer digamos essa edição completa, né, de Primeira e Segunda Reis. Mas quando a gente afirma que Jeremias é o autor de Primeira e Segunda Reis, a gente também encontra um problema, né? Porque o livro de Reis encerra no reinado de Evil-Merodach, né? Que havia sido o sucessor do rei Nabucodonosor, provavelmente entre os anos 561 a 559, né? Isso está registrado lá em 2 Reis 25,
e 27. Portanto, esse registro histórico, como eu dizia, é um problema quando se fala que Jeremias é o autor, porque esse registro histórico é posterior à morte de Jeremias, né? E aí nós temos aqui que admitir que provavelmente o livro de Reis ele foi ao menos editado nessa parte, ou algum escritor posterior, né, fez um acréscimo a esse livro. Provavelmente acredita-se que esse registro, né, que esse acréscimo a esse registro no livro de Reis tenha sido feito por Esdras, né? E Esdras provavelmente foi aí o revisor, né, desse livro. Então, a gente sabe, né, quem é o autor de Reis, que provavelmente foi o profeta Jeremias. Já disse, Reis é um conjunto de 2 livros, né, que traçam a história de Israel, ou ao menos parte dela, especialmente dois marcos históricos, né, traçam o início e outro o fim do livro de Reis. O início de Reis é destacado com a ascensão do reino de Israel sob o reinado de Salomão e o declínio total de Israel, tanto com o cativeiro assírio, como também com o cativeiro babilônico. Então, Reis tem esse critério de corte, né? Ele começa com a ascensão do reino e termina com o final do reino, né? Então, para entender o que o livro de Reis quis, o que o autor de Reis quis escrever, é necessário que a gente pense nesses dois cortes, né? O critério, né, que o autor de Reis utiliza, então, para legitimar o sucesso ou tecer censuras dos reis que ele descreve, que, como eu já disse, começam com Salomão e terminam com o exílio, é o quanto cada um desses reis reconhecem o templo de Jerusalém como único lugar de adoração, né? E reconhecem a Deus também como o único Deus a ser adorado. E fazem, então, nesse sentido, a opção de não adorar outros deuses e de conservarem, né, o sacrifício unicamente a Deus, né? Esse é o critério que o autor de Reis usa para dizer se determinado rei é bom ou é ruim. E ele também usa o critério, né, de dizer que os reis maus, eles seguem pelo caminho de Jeroboão, e os reis bons, eles seguem, então, pelo caminho de Davi. Agora, se percebe que a maioria dos reis citados nos 2 livros, eles, então, são desclassificados dentro desses critérios que eu falei, porque eles seguem justamente o caminho de Jeroboão, né, que é um rei mau. E todos os reis do norte, sem exceção, são classificados, então, como reis maus, segundo o caminho de Jeroboão, enquanto que alguns reis do sul se sobressaem, né, como sendo reis que, de fato, seguiram pelo o caminho de Davi. E nesse sentido, então, né, nós temos os reis elogiados no reino do sul. Nós temos 2 que são elogiados sem restrições, que são Ezequias e Josias, né?
E aí nós temos alguns que foram aprovados de maneira parcial, que são Asa, Josafá, Joás, Amazias, Azarias e Jotão, né? Esses aí foram, então, esses 6 reis, né, foram aprovados de maneira parcialmente positiva. Enquanto que todos os demais reis do Reino do Sul, eles recebem acusações por terem praticado o que era mal aos olhos do Senhor ou por terem andado no caminho de Jeroboão, né? Então, esse é o critério, né, que o autor de Reis usa para mostrar se determinado rei era bom, né, ou se determinado rei era mau. Agora, uma outra coisa interessante no livro de Reis, né, é que a principal medida de aprovação desses reis era o quanto eles eram obedientes aos preceitos de Moisés. Por isso, a régua, digamos assim, que o autor de Reis traça, né, para fazer a medição se um rei era bom ou era ruim, como eu já falei, é Davi e Jeroboão, mas, teoricamente, essa medida é feita a partir do livro bíblico escrito por Moisés, que é Deuteronômio, né? Por isso, alguns autores vão dizer que Reis, né, que o autor de Reis é um autor deuteronomista, né, porque ele segue aquilo que está dito em Deuteronômio, especialmente em 28 e 15, é onde diz assim: se, porém, não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Então, essa, digamos assim, é a régua teórica que o autor de Reis usa para dizer se a nação está indo bem ou se determinado rei está indo bem. E a teologia que é professada por Reis, né, é uma teologia prioritariamente meritória, né? Ou seja, dentro dessa compreensão hebraica de Deus se relacionar com o seu povo, demonstrando sempre a sua grande misericórdia, mas também sucessivos convites ao arrependimento sempre que o povo não estivesse de acordo com aquilo que Deus estava dizendo para eles, né? E assim, então, Reis conta uma história de culpa, com juízos teológicos fortes, né? E sempre muito enfático, assim, né? O autor de Reis é sempre muito enfático quanto à obediência, à necessidade do rei e do povo obedecerem a Deus e serem fiéis àquilo que Deus disse. Acredita-se que muitos relatos históricos ficaram de fora do livro de Reis, porque Reis, ele conta uma história aí de 400 anos, né? Então, é muitíssimo tempo, né? E justamente por ser todo esse tempo aí, então, não há como o autor de Reis dizer, né, ou contar toda a história. Fica muita coisa fora, porque são 400 anos de história e, obviamente, não caberia aí, né, dentro desse espaço de 2 livros, toda a história de 400 anos.
E o autor de Reis também, ele sempre está relatando momentos tensos entre profetas e reis, né? Nós vemos essa tensão toda entre Elias e muitos reis, né? Trocas de governo, às vezes pacíficas, às vezes violentas, decisões injustas por parte de muitos reis, outras decisões sábias, né? Momento de culto e de guerra, enfim, né? São polarizações muito fortes que o livro de Reis traz, né? Tem até um amigo meu que uma vez disse que Reis parece aquele livro que se bobear, né, corre sangue, né? Porque de fato ocorrem muitas mortes no livro de Reis, né? E alguém até pode perguntar assim, poxa, mas como pode um Deus de misericórdia permitir uma matança tão grande no livro de Reis, né? A explicação é muito simples. Naquela época, todas as coisas se resolviam na base da morte, né? Não tinha muita escolha. Quando alguém saía fora do caminho aí que havia sido traçado, simplesmente se matava e deu, né? E além disso, a revelação de Deus no Antigo Testamento é feita de maneira progressiva. Então, nós não podemos cobrar uma compreensão do povo de Israel e dos reis e dos próprios profetas, como é o caso de Elias, né? Nós não podemos cobrar deles o fato de eles derramarem sangue, porque naquela época as coisas eram resolvidas assim, e ainda não havia se chegado à plenitude dos tempos com Cristo, né? Quando aí sim se dá uma compreensão perfeita e completa do amor de Deus, e aí simplesmente o grande mandamento da lei que diz não matarás, em Cristo ele se torna pleno, né? Porque a partir de Cristo não tem mais lógica matar alguém, quando ele manda amar o inimigo e orar pelos que perseguem, né? Mas até então, em todo o Antigo Testamento, não havia como resolver as coisas de outra forma, senão a morte, né? Porque eles não tinham ainda a plenitude do conhecimento de Deus como amor completo, né? Então, por isso eles então resolviam as coisas na espada, né? Nós temos que também ver, né, que o tema central de Reis gira em torno da justiça de Jeová e a fidelidade que ele tinha com a sua palavra, que sempre enviou profetas e advertências ao povo e tal, né, e sempre esteve pronto a perdoar, sempre um Deus cheio de misericórdia, né, um Deus cheio de amor, embora a história de Reis acabe de uma maneira muito triste, né, por causa do cativeiro, mas a gente vê que Deus deu N oportunidades ao seu povo, Deus enviou muitos profetas, Deus esteve sempre presente, dando novas chances ao povo, né, sempre falando com muito amor, e Deus foi tão extraordinário na demonstração de amor com Israel, né? E eles tinham uma dificuldade imensa de compreender isso, mas Deus fez isso de uma forma tão sublime que ele viu que as palavras que os profetas estavam usando não eram suficientes para dar conta disso, né? Então, o que Deus faz?
Deus envia o profeta Oséias, né, que se torna assim um profeta que vive na sua própria pele, né, que assume, encarna na prática o amor de Deus de uma tal forma que ele leva isso às últimas consequências, casando com uma prostituta que representa a infidelidade de Israel para com Deus, e casando com essa prostituta, ele tem filhos, mas essa prostituta várias vezes volta para os seus amantes, ela corre atrás dos seus amantes e larga Oséias muitas vezes, e Oséias sempre de novo corre atrás dela, né? Mas nem assim esse povo obstinado, difícil, né, de dura cerviz, entende o amor de Deus e se arrepende. Então, Reis, na verdade, narra uma história muito triste, né, cujo o desfecho, como eu já falei, faz Jeremias escrever todo um livro que se chama Lamentações de Jeremias, né? Então, digamos assim, o fechamento do livro de Reis, para a gente entender bem o que Reis quer dizer, seria muito interessante a gente ler o livro todo de Reis, né? E aqui eu sei que eu estou falando a professores, e seria muito interessante que, antes de nós começarmos a ministrar a lição de Escola Dominical de Reis, a gente lesse também todo o livro de Primeira e Segunda Reis, e no final a gente lesse Lamentações de Jeremias. Assim a gente teria assim um panorama, né, do que realmente esteve no coração do profeta quando ele narra toda essa história, e como ele depois ele enxerga, né, o final disso, e como ele olha para Deus, como, apesar de toda a miséria, né, de toda a pobreza, de toda a morte, destruição, né, o monturo que ele vê, o templo queimado, Jerusalém em total ruína, mas como, apesar disso, e apesar dele estar em terra estrangeira, apesar dele estar sozinho, né, de ele não ter visto sobrado nada daquilo que ele tanto amava, dos sacerdotes, do templo, dos amigos, dos reis, né, do povo, mas ele coloca a sua esperança em Deus, né? Por isso, Jeremias, como eu já falei, é chamado de profeta chorão, mas também ele é o profeta da esperança, né? Porque dentro de toda aquela dor que ele sente, de toda ruína que ele vê o povo de Israel entrar, no entanto, ele coloca a sua esperança em Deus, e isso é uma passagem muito interessante do livro do livro escrito pelo profeta pós o exílio, ou durante o exílio, que se chama Lamentações de Jeremias. Bom, como vocês viram, né, eu aqui dei um panorama grande sobre o livro de Reis, e aí nós temos 13 lições, né, nesse trimestre aí. É óbvio que nessa hora que nós vamos estar aqui com vocês, a gente não vai ter tempo assim de falar sobre tudo, né, mas eu vou dar umas pinceladas rápidas aqui, e depois no final eu acho que o pastor André vai abrir para perguntas, e aí a gente pode, talvez, afinar algumas coisas que porventura ficaram para trás aí, né?
Bom, a primeira lição, então, como já me referi antes, é sobre o reinado de Salomão, né? O seu nome significa paz em hebraico, e ele assume o trono após inúmeras rebeliões, né? Como Davi estava velho, ele não conseguiu mais dar conta de todas as demandas do reino, e ele teve que delegar muitas coisas, e nisso, então, né, surgiram muitas conspirações, os seus generais brigando entre si, especialmente os seus filhos, né? Os seus filhos, assim, foi... a família de Davi, eu acho que é uma das famílias mais tristes da Bíblia, porque acontecem tantas tragédias, né? Tanta coisa ruim, que a gente, que é pai, né? A gente tenta imaginar toda essa dor do coração de Davi ao ver todos esses estragos que ocorrem na família dele. Alguns desses estragos são consequência natural, digamos assim, da maldade no coração dos seus filhos, mas alguns também são por negligência de Davi. Acredita-se que Davi tenha tido aproximadamente 50 filhos, né? E talvez tenha tido 17 mulheres, entre as oficiais e as concubinas, né? Então, ele tinha um harém, né? Esse harém fica assim, muito evidente quando Absalão assume o trono, né? Naquele golpe de Estado que Absalão dá, a gente percebe a quantidade de mulheres que Davi tinha e como era difícil administrar isso, né? Imagina, nós hoje, graças a Deus, em pleno século XX, temos uma mulher, né? E isso é bênção de Deus que a gente tenha apenas uma. Imagine Davi administrando toda aquela ciumeira, né? Aquele jogo de interesses, não só dos generais que ele tinha, né? E dos ministros, mas também das muitas mulheres que ele tinha e, consequentemente, também desses aproximadamente 50 filhos. Então, era uma confusão enorme, né? Era muita ciumeira, como já falei, muitas tramas, muitas traições, enfim, abusos, né? Vocês sabem bem a história. E aí, isso tudo ficava, digamos assim, num português mais simples, né? Um balaio de gatos para que Davi resolvesse isso aí tudo. E aí, nessa disputa de poder, surge a figura de Salomão, né? Mas, claro, não sem antes muitos outros filhos de Davi terem querido assumir o trono, né? Até que, de novo, por uma trama, né? A verdade, o Salomão, embora fosse o escolhido por Deus e o indicado por Davi, ele assume por causa de uma trama que é travada pela sua própria mãe, a Batseba, que em conluio com um dos ministros de Davi, com muito cuidado, chega para Davi e propõe, então, que o Salomão seja ungido rei. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, na coroação de Salomão, é que a indicação e a escolha de Salomão por Deus, apesar dessas tramas humanas, né, quase que diabólicas até, mas o Salomão era a vontade
de Deus. Claro, de um jeito ou de outro, ele assumiria o trono. Agora, o que me chama a atenção é quando Deus escolhe a Salomão para assumir o trono, é a grandeza da graça de Deus, porque todos sabem que Salomão é o filho de Batseba. Batseba foi aquela mulher que Davi adulterou com ela, né? Então, digamos assim, o casamento de Davi com Salomão foi uma trama terrível da parte dele, porque houve homicídio, houve mentira, houve traição, houve adultério, ou seja, tudo que de ruim possa acontecer a um homem, aconteceu a Davi por escolha dele, né? E isso se tornou um pecado grave diante de Deus, como vocês sabem, a consequência disso, da morte do filho e tal. Mas aí, graciosamente, Deus abençoa Davi, apesar do pecado dele com Batseba, e justamente desse casamento que não deveria ter acontecido é que surge o rei Salomão, que se torna o maior rei que Israel teve até hoje, depois de Davi, né? Então, vejam que coisa extraordinária a maneira como Deus faz as coisas, né? A maneira como Deus age, apesar do pecado humano. Isso me faz lembrar muito aquele texto de Paulo, né? Quando Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E esse texto se aplica perfeitamente a essa história de Salomão tornar-se rei de Israel. E ele, então, se torna, conforme minha Bíblia diz, o homem mais sábio que já pisou na terra, né? Então, essa sabedoria de Salomão, ela extrapola qualquer outra medida de qualquer ser humano que já houve, né? E a sabedoria, quando ela é expressa no Antigo Testamento, ela tem a ver com a maneira como a pessoa reflete os ensinos de Deus na sua vida, né? Sendo uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa cuja conduta deveria ser imitada e exibida por todos aqueles que estão próximo dessa pessoa. E assim, então, a sabedoria que nós vemos presente no Antigo Testamento, ela diverge um pouco da sabedoria grega, porque a sabedoria grega, ela diz que a sabedoria é baseada na fonte do conhecimento perfeito, ou seja, quando uma pessoa é sábia, é porque ela tem um conhecimento perfeito, né? Já a sabedoria que está presente no Antigo Testamento tem a ver com a sabedoria como conduta de vida que obedece aquilo que Deus diz, né? Essa é a sabedoria que a gente vê presente na vida de Salomão, ao menos, né, nos primeiros anos do reinado dele. E essa sabedoria, ela sempre será oriunda de Deus e do conhecimento que se tem dele, né? E do relacionamento que se tem com ele. Então, quanto mais relacionamento se tem com Deus, nesse sentido da sabedoria do Antigo Testamento, mais próximo, né? Ou mais sabedoria a gente tem baseada nessa proximidade com Deus que o Antigo Testamento mostra, né? Então, a sabedoria aqui é uma dádiva de Deus àqueles que se relacionam com Ele de uma maneira muito próxima. Então, o conhecimento de Deus, baseado no relacionamento com Ele, é que no Antigo
Testamento vai trazer a sabedoria, né? E o conhecimento aqui vem de uma palavra hebraica chamada yada, né? Que significa uma certa familiaridade com alguém e é usada também para relacionamentos íntimos e sexuais com alguém no Antigo Testamento. E tem a ver também com o relacionamento que as pessoas têm com a divindade, né? E aqui no caso com Deus, óbvio. Então vejam como essa palavra, quando o Antigo Testamento fala em conhecimento de Deus, veja como essa expressão é profunda, né? Ela é comparada a esses relacionamentos muito íntimos que uma pessoa pode ter com outra, né? E nesse sentido também se refere, claro, à sabedoria que Salomão teve com Deus e especialmente porque Salomão tinha esse relacionamento profundo com Deus, né? E a gente vê isso muito próximo da vida de Salomão, quando ele tem aquele sonho em que Deus aparece para ele e ele ora em sonhos, né? Uma vez um amigo meu me disse o seguinte, que uma pessoa ela pode dizer que tem intimidade com Deus quando ela sonha que está orando, né? Porque os irmãos sabem que no nosso sonho, algumas vezes são expressões mais profundas do nosso ser, né? O sonho é aquilo que está presente no nosso subjetivo, no nosso inconsciente, aquilo que não é palpável em nós. Aí essa pessoa diz que quando a gente sonha que está orando, isso mostra que a gente tem uma intimidade muito grande com Deus. Eu não sei até que ponto que isso é verdadeiro, mas enfim, né? Estou aqui usando essa expressão que o meu amigo disse. E aí nessa oração que Salomão faz com Deus, né? Ele pede a sabedoria, ele reconhece a soberania e a grandeza de Deus sobre a vida dele, ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece que o povo não era dele, nem a coroa sobre a sua cabeça, mas tanto o povo quanto a coroa eram de Deus, e que o pedido que ele faz, né, vai de encontro com aquilo que Deus quer. A oração que Salomão faz agrada a Deus, e por causa disso, então, Deus lhe concede o que ele pede. Ou seja, a gente vê que antes de Deus dar a sabedoria a Salomão, na verdade, já era uma pessoa sábia, né? Ok, apenas uma pincelada rápida aí sobre a lição 1. Aí nós temos a lição 2, que é quando o reino de Israel se divide, né? O Roboão é o filho de Salomão, que deveria ser o legítimo rei, mas dada a pesada carga de impostos que Salomão havia colocado sobre o povo para construir o templo e o seu castelo, né? Ele teve que ter uma pesada carga de impostos, e isso desagrada o povo. E aí, quando Roboão assume o reinado, a primeira coisa que o povo pede é que Roboão diminua, então, a pesada carga de impostos. Mas a resposta que Roboão dá, baseada no conselho dos seus amigos, né, dos seus amigos novos, ele despreza a sabedoria dos sábios antigos, né, e então se agarra à suposta sabedoria dos seus amigos, digamos assim, de festa, né? E os amigos dele dizem, não, você precisa dobrar, né, a aposta. Se o teu pai
cobrou muitos impostos, você deve dizer que vai cobrar mais. Isso então, ocasiona a ruptura, né, ou a divisão do reino entre o reino do norte, composto por Israel, cujo rei, então, se torna Jeroboão, porque ele usurpa, então, parte do reinado, e o reino do sul, que composto pelas tribos de Judá e Benjamim, cuja capital é Jerusalém, passa então a ser reinado por Roboão, né? E aí o reino do norte fica com 10 tribos e o reino do sul, então, fica com 2 tribos, como eu já falei. E aí nós temos a lição 3, né, que é a lição de Acabe e o profeta Elias, né, uma história muito interessante, né, quando se fala sobre o casamento de Acabe com a Jezabel, uma rainha perversa, ímpia, né, e como essa mulher coloca para perder não só Acabe, mas também outros reis do reino do norte. Ela também se infiltra através desses casamentos mistos, né? Ela consegue se infiltrar também no reino do sul e consegue fazer muitos estragos ali, né? Então vejam como essa mulher que não era israelita exerce uma influência muito nefasta sobre o reinado, tanto no reino do norte como também no reino do sul. Aí nós temos a lição 4, né, Elias e os profetas de Azera e Baal, né, que também é uma história muito interessante, porque nessa lição nós vamos trabalhar com ídolos, né, como Deus vê os ídolos e por que Deus proíbe os ídolos, né, especialmente porque todos os povos em volta ali de Israel eram povos idólatras, né, com imagens visuais, né? Eles adoravam seus deuses baseados em imagens visuais, e Deus proíbe qualquer imagem visual dele. Porém, aí está uma coisa interessantíssima, que Deus proíbe as imagens visuais, mas Deus é o Deus da palavra, né? Ele dá para o seu povo a sua palavra. E a única, digamos assim, a única imagem, embora abstrata, né, e subjetiva, que deveria conduzir o povo de Israel a Deus, seria então a sua palavra. Nenhum ídolo, nenhuma imagem visual. Apenas a sua palavra, então, seria suficiente para conduzir o seu povo para ele. Então, aqui os irmãos veem um contraste muito grande, né, entre os falsos deuses, que precisam de imagens visuais, e o Deus verdadeiro, cujo caminho para ele é apontado pela palavra dele, né? Por isso, a importância da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? A palavra de Deus é a grande prioridade, é aquilo que de fato deve habitar o coração e a mente, é aquilo que deve, digamos assim, no sentido um pouco mais forte, possuir a gente, né? A palavra de Deus deve possuir a gente de tal forma que essa palavra nos remete e nos faz voltarmos inteiramente para a pessoa de Deus.